Quando falamos sobre misturar a fé com a política, especialmente dentro da igreja, estamos falando de um risco muito sério de corromper a essência da mensagem cristã. O altar do Senhor, no contexto cristão, é o lugar da santidade, da adoração e da devoção a Deus, onde a palavra é pregada e a comunhão com o Espírito Santo deve ser cultivada. No entanto, quando líderes e ministros começam a usar a igreja e o altar para propósitos políticos e pessoais, eles distorcem a mensagem do Evangelho. Isso pode levar a um culto à personalidade, onde a autoridade política ou o poder de um líder se torna mais importante do que a verdadeira adoração a Deus. O apóstolo Pedro já advertiu, em 2 Pedro 2:3, que esses falsos mestres seriam movidos pela avareza e que usariam as pessoas para alcançar seus próprios objetivos egoístas. E movidos pela avareza, esses falsos mestres explorarão a vocês, contando-lhes coisas que eles mesmos inventaram. A avareza, no contexto dessa passagem, refere-se ao desejo insaciável de ganhar dinheiro, poder ou influência às custas dos outros. Quando esse comportamento ocorre no meio da igreja, ele não apenas corrompe a integridade do ensino cristão, mas também prejudica os fiéis, que são manipulados e usados como instrumentos para objetivos pessoais. Os líderes corruptos podem vender falsas promessas, oferecer ensinamentos distorcidos e manipular os membros da igreja com falsas doutrinas que atendem a seus interesses, em vez de guiar as pessoas para a verdadeira libertação e salvação. Em Cristo, a Bíblia deixa claro que aqueles que exploram e enganam o povo de Deus não ficarão impunes. O julgamento contra eles já está determinado. Em 2 Pedro 2:1 e 3, o apóstolo fala sobre a sentença de destruição que aguarda esses falsos mestres e aqueles que os seguem. Mas houve também falsos profetas no meio do povo. Como entre vocês haverá mestres falsos, que introduzirão doutrinas destruidoras e até negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais o caminho da verdade será blasfemado. E por avareza farão de vocês mercadoria, com palavras fingidas, para os quais o juízo já de longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A destruição que é mencionada aqui não é apenas física, mas uma destruição espiritual. Esses líderes corrompem a pureza do Evangelho, distorcendo a verdade e, assim, afastando os fiéis da verdadeira adoração a Deus. O Espírito Santo não pode habitar em um lugar onde o coração da adoração está contaminado por interesses egoístas, como a política ou a busca por poder e dinheiro. Quando a igreja se torna um palco para jogos de poder ou interesses pessoais, ela perde a sua essência como o corpo de Cristo. O Espírito Santo, que é quem orienta, convence de pecado e transforma vidas, não pode operar de forma eficaz onde há corrupção e manipulação. Jesus disse que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está no meio deles. Mateus 18:20. Quando a adoração e a pregação se tornam mais sobre os interesses humanos do que sobre a glorificação de Deus, o Espírito de Deus se retira e a igreja perde sua missão principal, que é edificar o reino de Deus. Ao longo da história, vimos muitos exemplos de líderes religiosos que usaram a fé para ganhos pessoais. Durante a Idade Média, a venda de indulgências, por exemplo, foi uma prática corrupta dentro da Igreja Católica que gerou um enorme escândalo, pois pessoas foram enganadas a pagar por perdão de pecados. Esse tipo de exploração não é apenas um risco presente, mas algo que a Igreja deve constantemente vigiar, para evitar que sua integridade seja corrompida. Quando a política ou qualquer outra agenda humana entra no altar do Senhor, a pureza do Evangelho é comprometida.
O verdadeiro líder espiritual não busca poder, influência ou lucro pessoal, mas sim a glorificação de Deus e o serviço ao seu povo. A verdadeira igreja deve ser um reflexo do reino de Deus, onde a verdade é proclamada sem distorções e onde o Espírito Santo pode operar livremente para transformar vidas. A adoração deve ser desinteressada e dirigida a Deus, e os líderes devem ser humildes, servindo aos outros como Cristo serviu. Em resumo, é vital que os cristãos mantenham a vigilância e discernimento sobre os líderes que os guiam, reconhecendo quando a política ou interesses pessoais se infiltram no culto e na pregação. A pureza do Evangelho não deve ser comprometida, pois o Espírito Santo não habita onde há corrupção. E como está escrito, o juízo de Deus sobre aqueles que distorcem a verdade já foi determinado, e eles não escaparão do julgamento divino. O apóstolo Paulo também abordou a questão da avareza e como ela pode ser uma das maiores armadilhas para a vida cristã. Em 1 Timóteo 6,10, ele escreve: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro, aqui, não se refere ao dinheiro em si, mas à busca obsessiva por ele, que leva a pessoa a comprometer os princípios e valores cristãos. Em muitas igrejas e denominações hoje, o desejo de acumular riquezas e o apelo ao prosperidade gospel podem ser perigosos, distorcendo o Evangelho de Cristo em um mero meio de alcançar a riqueza material. Essa busca incessante por bens materiais pode criar um ambiente onde os valores do reino de Deus são ignorados em favor de ganhos temporais, e isso afasta a verdadeira adoração e serviço a Deus. O Evangelho de prosperidade, por exemplo, ensina que Deus quer que os cristãos sejam ricos, saudáveis e bem-sucedidos em todos os aspectos da vida, mas muitas vezes isso é apresentado de maneira distorcida, para que os pregadores e líderes ganhem poder e riqueza às custas dos fiéis. Quando isso acontece, o que deveria ser um espaço de cura espiritual e verdadeira adoração se torna um mercado de troca, onde as pessoas são tratadas como consumidores e não como filhos de Deus. O Espírito Santo não opera de forma genuína em um ambiente onde o lucro é mais importante do que a transformação espiritual e a busca pela santidade. O maior perigo dessa mistura entre fé e política, ou fé e interesses pessoais, é a perda da verdadeira visão do Evangelho. A igreja foi chamada para ser um reflexo do caráter de Cristo no mundo, para ser um farol de luz, verdade e justiça. Quando os interesses pessoais se tornam o centro das ações da igreja, a mensagem de Cristo se torna obscurecida. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas e boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A igreja foi chamada para refletir a luz de Cristo e não se deixar obscurecer pelos interesses humanos. Quando se mistura a política e o egoísmo ao altar, a luz do Evangelho se apaga e o testemunho cristão perde a sua eficácia. Em vez de ser uma força de transformação na sociedade, a igreja se torna mais um agente de manipulação política ou econômica, comprometendo sua missão. A Bíblia é clara em nos chamar a ter discernimento, especialmente quando se trata de líderes e mestres espirituais. Em 1 João 4:1, o apóstolo João escreve: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O discernimento espiritual é fundamental para que a igreja não caia na armadilha de seguir líderes que desviam-se da verdade.
O verdadeiro líder cristão não busca sua própria glória, mas a glória de Deus. Ele é aquele que está disposto a sacrificar-se pelo bem do rebanho e não aquele que explora ou usa os fiéis para seus próprios interesses. Como podemos discernir esses falsos mestres? Eles geralmente têm uma ênfase excessiva no próprio ego, buscando ser admirados e respeitados. Seus ensinamentos são focados em prosperidade material, ao invés da santidade e transformação espiritual. Eles manipulam as Escrituras para justificar suas próprias ações ou interesses e distorcem a verdade para agradar os seus seguidores. A igreja precisa estar vigilante e atenta para não ser seduzida por esses falsos mestres. A palavra de Deus deve ser o padrão absoluto de ensinamento e qualquer ensino que se desvie dela deve ser rejeitado. A pureza na adoração é essencial. Quando as intenções de homens corruptos entram no meio da igreja, isso não apenas fere a comunidade, mas também impede que o Espírito de Deus se mova livremente. Jesus falou sobre a importância da pureza no coração quando ele disse em João 4:24, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira exige um coração sincero, sem segundas intenções, sem interesse em benefício pessoal. Quando a política ou interesses pessoais entram em cena, a adoração se torna contaminada e a presença de Deus se retira. Finalmente, a igreja precisa se lembrar de que sempre há espaço para arrependimento. Mesmo quando há corrupção ou engano, a graça de Deus é suficiente para purificar, restaurar e renovar. Se houver arrependimento genuíno, Deus pode restaurar a pureza da adoração e a unidade da igreja. Se você chegou até aqui e gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.